Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 110, salmo importantíssimo para a nossa cristologia. E no Novo Testamento este salmo é citado, especialmente pelo nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, por exemplo, em Marcos 12, quando ele questiona os seus ouvintes no templo, por que o Deus imaginado pelos homens e adorado por Israel, que está numa posição única e singular de, entre aspas, isolamento. Claro que ele está cercado por anjos, mas ele está isolado numa categoria única de autoridade, poder, de santidade. Por que ele diz, assenta-te à minha direita e assim exerça governo sobre as nações? E é neste sentido, então, que a pergunta é feita e Jesus, com base neste salmo, bem como o apóstolo escrevendo a Epístola aos Hebreus, irá discorrer sobre a importância deste salmo como evidência do Senhor Jesus Cristo como sendo este sacerdote, este rei, este profeta sem precedentes, assim afirmando o fato de que Jesus Cristo é o Messias prometido de Israel. O salmo é maravilhoso e disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente, passará de cabeça erguida. E este salmo, então, descreve, do verso 1 ao verso 3, o decreto. Aqui, pensando no Deus Trino, aqui o salmo, no verso 1 ao verso 3, faz referência ao decreto divino da parte do Pai, e assim o salmo enfatiza isto de maneira muito clara. Disse o Senhor, jurou o Senhor afirmou, e o salmo segue falando nestes termos. O verso 4 é uma continuação da afirmação do Pai, mas em referência ao Filho. E o verso 4, então, diz, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você, o Senhor Jesus Cristo, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E depois você tem uma terceira parte, então, que do verso 5 ao verso 7, conforme lido, faz referência a estas águas das quais o Messias iria beber, e tendo se fortalecido nestas águas, ele seguiria avançando de cabeça erguida. E nós sabemos que águas na Bíblia, no Antigo Testamento, você encontrará isso em Ezequiel, águas representam em muitas ocasiões a presença do Espírito. Então, aqui, a meu ver, a presença da Trindade bendita sendo descrita no juramento e na afirmação do Pai de que o Filho seria este sacerdote único, este governante hábil único na força do Espírito, que o ungiria, que saciaria sua sede, fortalecendo para que ele caminhasse ainda mais de cabeça erguida. E assim nós temos o Salmo 110 descrevendo a ação do Deus Trino de Israel e focado especificamente na pessoa do Filho, que seria o sacerdote da ordem de Melquisedeque. O Pai determina, disse o Senhor, o Filho executa como rei e como sacerdote, e o Santo Espírito capacita. Ele beberá das correntes das águas e seguirá de cabeça erguida.
E assim nós temos esta figura singular que entra no Salmo como um modelo, e Melquisedeque é a pessoa em questão. Eu quero fazer um comentário breve. Aqueles que frequentam as nossas reuniões de estudos bíblicos e oração sabem daquilo que eu estou falando, nós já passamos por este terreno, mas eu gostaria de dizer que é possível encontrarmos em muitas passagens do Antigo Testamento expressões claras acerca do Senhor Jesus Cristo, até porque ele mesmo disse: examinai as Escrituras, porque são elas que dão testemunho de mim. Então é natural que em muitas passagens do Antigo Testamento nós encontremos referências à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, então, em termos de estudos bíblicos e teologia, nós temos três paralelos ou três referências a Cristo no Antigo Testamento. Nós temos aquilo que chamamos de cristofania, nós temos aquilo que é descrito como tipologia e aquilo que é descrito como um modelo. Então você tem como uma tipologia, por exemplo, a rocha de onde a água veio para o povo no deserto, quando Moisés na primeira vez é ordenado a ferir a rocha, na segunda vez a falar a rocha, ele então na segunda vez, ao invés de falar, ele fere a rocha. Então daí vem a sua disciplina, mas Paulo pega esta doutrina e em 1 Coríntios capítulo 10 vai fazer uma aplicação dizendo que aquela rocha era o Senhor Jesus Cristo. Este é um exemplo de tipologia. Mas você também tem o exemplos de cristofania, e estudiosos falam, por exemplo, sobre o anjo do Senhor, com o artigo definido, e quando anjos são mencionados no sentido mais geral, ou quando eles são apresentados com nomes como Miguel, ou Gabriel, ou serafins e querubins. Quando a expressão é o anjo do Senhor, isto normalmente se faz referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, e você tem estudiosos que fazem o paralelo com esse tipo de cristofania com Gênesis capítulo 18, também no capítulo 5 de Josué, e assim a coisa segue, quando Jesus está à frente do seu povo, liderando e abrindo o caminho. E assim nós temos aquilo que é chamado em teologia de cristofania, ou seja, a manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Mas Melquisedeque, ele não é um modelo, nem é uma cristofania. Melquisedeque é uma pessoa que se encontra com Abraão, então ele serve como um modelo. E qual é a razão de fazer uso deste modelo, aplicando ao Senhor Jesus Cristo? A razão é simples. O autor aos Hebreus explica que este Melquisedeque, ele aparece na história sem precedentes, sem origens, não tem um ancestral que justifique o seu sacerdócio, e no entanto ele recebe as ofertas de Abraão, ele recebe e ministra através do culto, adoração a Deus, o Deus Altíssimo. Ele é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo, e assim ele tem esta habilidade de agir de uma maneira única, vindo de uma história única. E é esta origem única, sem precedentes, que serve de padrão para o Senhor Jesus Cristo como sacerdote na argumentação do autor da Epístola aos Hebreus. Então, Jesus Cristo não se enquadra no modelo sacerdotal araônico que tinha com base a lei de Moisés e exercia então o sistema sacrificial no templo. Jesus Cristo extrapola aquele sistema. Ele vem de uma outra linhagem, e esta linhagem única o habilita a não ficar limitado às fraquezas, ao contexto humano do próprio sacrifício e dos sacerdotes que exerciam aquele sacrifício. Então, ele é um sacerdote único, abençoado como tenha sido o ministério araônico e serviu para apontar, preparando a humanidade para a vinda do Messias, não é? Ainda assim, este ministério araônico era marcado pela fraqueza dos seus sacerdotes, que por terem a natureza pecaminosa eram substituídos um após o outro à medida que morriam. E a realidade é que nós precisamos de um sacerdote eterno, que faça intercessão contínua
E assim, Jesus Cristo entra na história, ainda que cumprindo as profecias e respeitando o sistema araônico, respeitando o sistema sacrificial, vindo em cumprimento a tudo isto, ele vai além. E por esta razão, o autor aos Hebreus o apresenta como um sacerdote único. E por ser único, de acordo com a ordem de Melquisedeque, ele tem uma procedência sacerdotal única. Jesus Cristo, por esta razão, tem uma prerrogativa sacerdotal única e ele tem uma prática sacerdotal única. Ele vem e estabelece um novo sistema que dá seguimento à história da redenção e completa nele mesmo aquilo que estava faltando no sistema anterior. E por esta razão, nós encontramos nas palavras de Matthew Henry o fato de que o Senhor Jesus Cristo foi assim afirmado como sacerdote de acordo com o juramento do Senhor Deus Pai, para toda a eternidade seria o sacerdote, e isto, diz Matthew Henry, para a honra do Senhor Jesus Cristo e para o conforto dos cristãos, de todo aquele que crê. Então, neste sentido, nós temos este salmo maravilhoso que nos aponta para este que é profeta, sacerdote e rei das nossas vidas. E o Senhor disse, o Senhor jurou e o Senhor afirmou: assenta-te, seja identificado como autoridade, tenha poder e governo sobre as nações e assim governe sobre todos, amigos e inimigos. E assim, em reconhecimento do seu poder, a palavra do Senhor diz no Salmo que ele quebrantará, ele julgará. Agora não o Pai, o próprio sacerdote, o próprio Rei, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias aqui descrito neste Salmo. Ele quebrantará, ele julgará, e encher-las-á, e assim quebrantará as nações com a sua própria autoridade. E assim nós temos: o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Então ele fará tudo isso, ele quebrantará, ele julgará, ele encherá a terra, ele quebrantará de maneira absoluta, mas ao mesmo tempo em conexão com o seu caráter. O que eu quero dizer é que ele não exercerá um governo arbitrário, despótico. Este é um governo que elimina o mal por força do amor e do respeito para com aquilo que é sagrado. E assim o sacerdote das nossas vidas exerce governo de uma maneira única, e por esta razão nós devemos assim voluntariamente nos colocarmos diante dele. Nós devemos nos aproximar dele com vestes santas, com uma atitude consagrada, e isto será evidência do poder renovador do Senhor, do Messias, e alegria. O povo do Senhor será para ele mesmo uma evidência do seu poder e da sua alegria. Pense nisso, que este Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, este sumo sacerdote, este profeta poderoso, o Senhor Jesus Cristo, ele encontrará, diz a palavra do Senhor, alegria e satisfação em seu povo. Os remidos serão motivo de alegria e de grande honra para este que é acima de todos honrado. E isso é motivo de grande encorajamento para nós. Sabemos que tão pequenos e pecadores somos considerados pelo amor de Cristo pessoas que podem causar nele alegria e um sentimento de honra. E isso é motivo de grande bênção, como disse, de encorajamento para a alma. Isso nos valoriza num mundo e num contexto onde nós somos ensinados e encorajados a desacreditarmos da imagem de Deus
em nossas vidas e da glória que isto representa e do valor que nós temos. Nós vivemos um mundo que tenta constantemente diminuir o valor do ser humano e assim colocá-lo como uma criatura no rodapé da existência, quando na verdade deveria estar em lugares muito altos de vida e de prazer e de satisfação e de plenitude e de glória e de exultação neste Deus que nos criou para refletirmos a sua glória. E quando sabemos que o Messias encontraria satisfação e honra, alegria em seu povo remido, isto nos enche de encorajamento e de ânimo para o futuro, porque existe alguém que nos ama, que nos valoriza e que atribui valor a cada um de nós de uma maneira extraordinária. E assim nós encontramos o verso 3, o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar, no dia em que o Senhor manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como orvalho do alvorecer, virão os seus jovens, e assim serão fortalecidos pelo Senhor e motivos para o Senhor de alegria e ânimo. E eu quero, com base no verso 7, no caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Este Senhor Jesus Cristo seguirá de acordo com os decretos divinos. E Matthew Henry, em seu comentário, faz referência a estes decretos eternos do Senhor, que foram afirmados um tempo na eternidade, e isto de maneira soberana. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que uma das doutrinas que mais traziam ao coração dele e devem trazer aos nossos corações um sentimento de segurança e ânimo é a doutrina que inclui os decretos eternos do Senhor. De saber que antes que tudo existisse, na eternidade, a harmonia da Trindade bendita determinou coisas que nada nem poder algum pode minar ou comprometer. Ele seguirá com o seu plano de amor e justiça e paz, a despeito da oposição. Ele seguirá de acordo com os decretos divinos. Verso 7, no caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. 2, seguirá no poder do Espírito Santo. Ele fará tudo de acordo com a unção do Espírito, em harmonia com o Espírito, o que serve de exemplo para nós, para que nós tenhamos uma vida vivida nos mesmos termos. E em terceiro lugar, ele seguirá em honra, a despeito da opinião pública. E ainda que organizações mundiais se reúnam em seus lugares luxuosos e determinem que assim não será, Deus continuará com os seus decretos eternos em execução e seguirá de cabeça erguida na afirmação dos mesmos. E isto com amor, com graça e com misericórdia. Como ele faz isto, para mim é um mistério, mas ele é o único capaz de governar de maneira tão soberana e ao mesmo tempo de maneira tão carinhosa, amorosa, perdoadora, benigna, de graça sobre graça. E o meu desejo é que nós experimentemos este sumo sacerdote que veio para fazer intercessão por nós, não somente por um tempo, mas para toda a eternidade, através do seu sacrifício único, que nunca mais será repetido. E que para o entendimento, para a experimentação deste Cristo maravilhoso em nossas vidas, no poder do Espírito, o Senhor Deus Trino de Israel nos ajude. Deus abençoe, tenha um dia muito frutífero e até a próxima.